Ora, boa noite. Está no ar o primeiro Faladura. Tenho o prazer de ter comigo dois grandes sportinguistas, o Pedro Geada e o Rui Ferreira. O Rui Ferreira é conhecido de todos vós pelas participações que teve nos Conversas a Verde e Branco e nos vídeos que fez no Facebook. O Pedro também já é conhecido por alguns de vós, que sendo o diretor do jornal Leonino. Não é por isso que eles estão aqui. Não é por serem quem são nas suas outras vidas sportinguistas que estão aqui. Estão aqui porque somos amigos há bastante tempo já e quisemos de alguma forma trazer as conversas que nós temos em privado um bocadinho aqui para a esfera pública, porque achamos que os assuntos que nós pretendemos abordar no Faladura são assuntos que poucas vezes se veem debatidos na blogosfera, vamos dizer assim, ou na esfera, nas redes sociais do Sporting Clube Portugal. A Faladura vai estar no ar de 15 em 15 dias, supostamente com um tema novo todos os 15 em 15 dias. O painel é fixo, portanto serei sempre eu, o Rui e o Pedro, ou eu, o Pedro e o Rui, como quiserem. E o que não implica que, uma vez ou outra, caso achemos que for interessante, convidarmos mais uma pessoa para se juntar a nós, não como convidado no sentido de lhe fazermos perguntas ou uma entrevista, mas no sentido de participar no mesmo exercício que nós vamos fazer aqui hoje, ou seja, agarrar num assunto e tentar debatê-lo com as nossas opiniões e com os nossos pontos de vista. Posto isto, o assunto de hoje é a democracia no Sporting Clube Portugal. E meus caríssimos amigos, muito boa noite aos dois. Eu gostaria de vos perguntar se vocês acham que o Sporting Clube Portugal é um clube democrático hoje em dia. Bora, Pedro. Bora. Quem começa? Começas tu. Começo eu. Se é um clube democrático? É assim uma pergunta assim um bocado logo ao início de choque. E pronto, e cabe para várias interpretações. Muita gente seria tentada a dizer que não, assim de caras. De qualquer das formas, se olharmos para, e também fazendo aqui vermos isto com sentido completo e abrangente, que é para também não estarmos só fixados no nosso mundo e às vezes no que acontece no dia a dia, que também não temos que também sair um bocadinho fora disso. Comparando, ou seja, temos aqui duas vertentes. A vertente quando a gente vê só cá dentro do Sporting o que é que nós sentimos e achamos, e às vezes pode-se dizer que não somos, que não há às vezes pessoa, e isso acho que é mais ou menos geral, que não existe às vezes tanta receptividade e abertura para se ouvir os sócios, os próprios adeptos, acolher as várias ideias. Também temos que ponderar com, digamos, o que temos à volta, nomeadamente, não querer passar aqui muito tempo com os rivais, com o que se passa no Benfica e no Porto. Apesar de tudo, o nível, eu espero não ser aqui, não é polémico, mas pronto. Não, mas ser polémico à vontade. Sim, mas repara, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de tudo, bem ou mal, há discussões que se têm no espaço público do Sporting e sobre Sporting que se calhar não se teria no Benfica e no Porto. Ok? Por muito, enfim, por águas assim muito que temos aqui com alguns penhascos e obstáculos aqui perigosos, aquilo que eu estou a dizer. Mas apesar de tudo, no Sporting, sempre com grande criticismo, muitas vezes de um lado, do outro, consoante estão uns no poder, estão outros no poder, e eu já acompanho o Sporting há vários anos. Apesar de tudo, fala-se bastante e apesar de tudo há muita opinião, umas vezes fundada, outras vezes infundada, e às vezes até se diz que no Sporting fala-se mais. Portanto,
Quer dizer, a resposta à pergunta, se existir uma resposta à pergunta, não é uma resposta totalmente linear, diria assim. E fico-me por aqui para começar para abrir jogo. Depois a gente, se calhar, ao longo da conversa vai descobrindo aqui uns pontinhos mais giros, mais concretos. Rui. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. E pegando naquilo que o Pedro disse, primeiro respondendo à pergunta, eu acho que não é se existe ou não existe democracia no Sporting. Eu acho é que existe pouca. Basicamente é isso. Porquê? Exatamente por aquilo que o Pedro disse. Quando nós, por exemplo, até podemos nos comparar com os rivais, pegando nesse aspecto, eu acho que os rivais não existe tanta crítica por dois motivos. Primeiro porque ganham. Verdade. Acho que é óbvio. Verdade. Depois, porque também a grande maioria dos sócios, sem querer chamar nenhum nome a nenhum dos sócios dos outros clubes, se calhar não tem a perspicácia de querer lutar por outra coisa sem ser por ganhar. Ou seja, se calhar não conseguem muitas vezes entender aquilo que realmente se passa no clube deles e os poucos que conseguem não ser vistos. No nosso clube, que é isso que interessa, acho que a democracia, podemos fazer este tipo de exercício que é difícil existir uma democracia num clube quando não existe no país. Porque eu acho que nós, no nosso clube, todos temos os nossos pontos de vista, mas eu acho que é do género. A democracia existe quando é conveniente. Quando é conveniente para muita gente falar de democracia, aí pode-se falar. Quando já não convém, já não interessa que ela exista. Portanto, eu acho que é uma questão do momento e acho que é uma falsa democracia que existe no nosso clube, que eu acho, atenção, que exatamente da mesma maneira que eu posso não concordar com a opinião de qualquer outra pessoa que esteja no Sporting, eu tenho que sempre partir do princípio que eu tenho que respeitar. Sempre. Porquê? Porque eu até quero que faça o mesmo comigo. É só isto. E isso não acontece porque há pessoas que, para muita gente, há pessoas que têm uma opinião melhor, mas pior que isso. Acham que a opinião é mais válida por ser a própria pessoa a dar. Ou seja, a pessoa que a dá tem outra conotação. E isso não é democrático. Acho que todas as opiniões podem ser dadas independentemente da pessoa que a dá. Agora, devem ser ouvidas, respeitadas, mas este exercício devia ser feito para que nós obtenhamos também o respeito pela nossa. E isso não acontece. Acho que é isto. E eu, se calhar, pegando naquilo que tu estás a dizer e pegando naquilo que o Pedro disse, acho que há aqui um ponto engraçado. É que nós estamos cada vez numa sociedade mais polarizada, ok? E isso levanta algumas questões de comunicação e de respeito, como o Rui estava a dizer. Eu acho que acabamos por ter aqui o foco do problema, que é nós respeitarmos a opinião do outro e aceitarmos a opinião do outro. A grande questão é que as opiniões são um bocadinho como as coisas na vida, que é, nós temos que partir do princípio, Rui, mete lá outra vez como estavas, amigo, que assim ficas fora do... Sim, já estás bem outra vez. Não estou a tentar, porque eu não sei o que é que se passou aqui com a câmara. Agora já Agora está. estás bem. Senhores ouvintes, isto é o primeiro episódio, isto é mesmo assim. E é... Mas o que é que apareceu? Qual foi a imagem que apareceu? Não, é que ficas ao alto. Vertical, e depois ficaste tombado para o lado. Porque, houve uma aplicação que é que se fechou aqui no meu telefone. O telefone decidiu, calma, isto é uma democracia, também posso dar a minha opinião. Exato. Aliás, isto é para vocês perceberem que, apesar do programa ser gravado, obviamente nós temos aqui uma questão logística e eu aproveito também já para dizer, o programa é gravado antes de ir para o ar. E portanto, mas para vocês verem, portanto, nada destas coisas vão ser cortadas. Portanto, é como se estivéssemos em live. E portanto, tudo o que acontecer na gravação ficará na gravação. E esse é um compromisso que nós
temos já com quem nos vai ver, portanto que tudo o que for dito e tudo o que for, aconteça o que acontecer, a gravação fica feita e vai para o ar. Pronto, posto isto, eu Mesmo estava... aquela parte do leitão que tu cortaste. Exato, mesmo aquelas partes todas que eu já cortei antes, das 350 tentativas falhadas. O que eu estava a dizer era, relativamente às opiniões, o que me parece é que o espaço de discussão no clube tem sido empobrecido muito, tem-se muito empobrecido. E tem-se muito empobrecido, por um lado, por esta tal polarização excessiva que existe. Ou seja, e não é só no Sporting, reparem, toda a sociedade está cada vez mais polarizada. Portanto, veja-se agora a questão nos Estados Unidos, com as eleições nos Estados Unidos e a forma como os eleitores do Trump e do Biden se degladiam numa coisa que até hoje foi sempre pacífico. Portanto, e a partir do momento em que nós temos as redes sociais a formarem opinião e a permitirem às pessoas terem uma opinião e uma visão, se calhar, eu diria, distorcida da coisa, mas admito que hajam outras opiniões, mas à partida, portanto, e a polarizar a opinião das pessoas, acabamos por ter um espaço de discussão muito empobrecido. E de facto, esse empobrecimento tem-se vindo a notar já de alguns anos para cá. Portanto, não é só na história do Bruno, não foi só com o Varandas, não foi só com o Bruno. Eu acho que desde o Godinho Lopes, ou desde a direção do Godinho Lopes, que se nota um início deste... E até já vinha de trás. Sim, eu acho que foi Paquete. Foi de... Desculpa, Rui, não percebi. O próprio Roquete, até um bocadinho, porque se criou uma onda tão grande. Eu percebo o que o Rui está a dizer. Criou-se uma onda tão grande que tinha que ser assim, porque tinha que ser assim, e começa ao mesmo tempo a gerar anticorpos, mas é assim porquê? Pronto. Agora vocês... mas teve, de facto, começa a ter um grande pico no tempo do Godinho, como o Zé estava a dizer. Agora vocês imaginem o que é isto levado às redes sociais e aos blogs e a cada um poder... Portanto, de facto, nós estamos se calhar numa sociedade que tem das ferramentas mais democráticas de sempre. Reparem que 3 Zé Ninguéns como nós, salvo seja, estão numa tentativa de fazer um podcast onde estão a dar a sua opinião sobre assuntos do Sporting, não é? Uma coisa que se calhar há 35 anos atrás só era possível se estivéssemos numa televisão, ou fôssemos a uma rádio, ou fôssemos colunistas de um jornal. E portanto... Deixa-me só fazer um parênteses. E também nas Assembleias Gerais, que hoje já não é possível. Era isso que eu ia falar a seguir. Isso é que eu ia falar a seguir. Apesar desta polarização, eu acho que não é culpa desta direção, é uma coisa que tem vindo a acontecer. Aí já acho que é. Ou seja, aí acho que por parte desta direção, okay, o que eu tenho vindo a perceber é há uma tentativa de não dar espaço ao sócio. Ou seja, de não dar espaço à opinião. De não permitir que o sócio questione coisas que pode questionar. É verdade que nós muitas vezes questionamos mal. Portanto, íamos para as Assembleias Gerais chamar-lhes filhos da puta e cabrões e puta que vos pariu a todos. Não é propriamente uma intervenção construtiva mesmo da oposição. Ou seja, não é. Parece que estamos no Sporting. É verdade. Nem Não, parece que estamos no até... Sporting. É verdade. Gil, até de alguma forma depois pode ser para dizer, lá está, para que é que a gente vai discutir com estes gajos se estes gajos só dizem palavrões. Não vale a pena discutir. Exatamente, mas essas são as armadilhas que nós... Só tem que ouvir. Rui, Sim, eu diria um ponto anterior, tem que é... sujeitos à crítica, né? Isso é verdade. Tu não podes é deixar que as coisas vão tão longe, ok? E Exato. achar que as pessoas depois não vão reagir da forma como nós estamos a reagir hoje. Ou seja, houve N momentos desta direção e houve, da mesma forma que houve também no Bruno. Não é essa a questão. O exercício dos Sporting Gados do Bruno, se calhar, também não foi a coisa mais brilhante do mundo. Agora, há uma diferença muito grande em os Sporting Gados do Bruno e a escumalha do Varandas. Os Sporting Gados do Bruno eram um conjunto de pessoas que o Bruno acreditava piamente que tinham lesado o Sporting de alguma forma. E ele explicou porque é que cada uma dessas pessoas estava na lista dos Sporting Gados. O Varandas, por simplesmente, agarrou numa massa anónima de gente e chamou-lhes escumalhas, chamou-lhes cientistas, fantasmas, e portanto a pergunta é, quem é que está englobado nesse grupo? As pessoas, é porque neste grupo, desculpa Pedro, as pessoas neste grupo são o sócio que lá vai mandar toda a gente para o Rei que os parta e vão para a puta que vos pariu, como está aquele que vai lá e que faz as perguntas e que quer uma resposta da direção e que não a obtém. Desculpa Pedro.
Não, pronto, era para pegar um bocadinho nisso e digamos, de alguma forma, tentar pelo menos apontar para algumas soluções ou alternativas menos más. Uma coisa é verdade, as Assembleias Gerais, pá, e no seguimento daquilo que tu disseste, do próprio caminho de polarizações e de se extremar posições sempre no Sporting por dar cá aquela palha, as pessoas quando chegam a uma situação qualquer tem que ser pelo branco ou preto ou pelo frio ou quente e não há outra forma. As próprias Assembleias Gerais acabam por se tornar, pá, e ultimamente foram, tanto para um lado como para o outro, mais um palco de representação, de mostrar esse extremismo do que propriamente um espaço de discussão sério. Opá, estou a ouvir uma opinião, não concordo consigo, mas realmente percebo a sua lógica, mas posso não concordar, mas tudo bem. Ou seja, convinha aqui o que faria sentido, e de alguma forma o Sporting também acaba por ser um bocadinho vítima de ter nos últimos anos crescido muito a nível da adesão, não a nível de adeptos, mas de adesão e de interesse regular nas coisas. Pá, eu lembro que nos anos 2000 a malta, havia Assembleias Gerais, ninguém sabia. E hoje toda a gente sabe que há Assembleia X e a rede social diz aquilo e toda a gente sabe que há e que não há, e se não foi, não interessa, publica-se. E, portanto, há sempre muito buzz, muito barulho. Aqui quem poderia efetivamente, digamos, de alguma forma, dinamizar, e a palavra certa talvez fosse apaziguar um bocadinho, mas não é apaziguar, não é tipo o padre dizer tenham lá calma, jovens, e vamos todos cantar o Kumbaya, e não é isso. Mas de alguma forma, quando tu tens um grupo grande de pessoas, e assim as assembleias do Sporting, mesmo com orçamentos, não orçamentos, as últimas assembleias têm tido 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Quer dizer, é um universo grande. Nós quando temos um almoço qualquer de amigos, só para combinar qualquer coisa, um almoço com 5, 6 pessoas, nós conseguimos gerir aquela malta e falamos um ou outro, etc. Temos a opinião, chega-se a um consenso. Um almoço já com 20 ou 30 pessoas já é complicado. Um espaço com 1.000, 2.000 pessoas é ainda mais complicado. Isto tudo para dizer o quê? E não me demorando muito tempo aqui. O que se calhar falta, e aí o ónus seria do presidente da mesa, para todos os efeitos, porque tem que ser o sentir, usar uma coisa, o presidente da mesa, e aqui para ir buscar à questão da democraticidade, é o maior representante dos sócios, sabe? É isso que está escrito nos estatutos, essa história toda. E o tipo tem que olhar, diria eu, olhando racionalmente, desprendido, e dizer, isto está muito crispado e está aqui muita gente, aparece muita gente, quando se está muita gente não se consegue fazer nada, não se consegue discutir, não se fez. E isto para quê? Se calhar quem deveria fazer iniciativas com grupos de sócios mais pequenos, falando, ouvindo, ouvindo do que os sócios te dizem, também dando a perspectiva de quem está dentro do clube. Magistratura de influência. Uma magistratura, mas acaba por ser, quer dizer, porque isto tem que se dividir, quer dizer, tem que ser abordando as pessoas, havendo essa troca de ideias e até de informação, porque às vezes as pessoas não sabem. E se um tipo não sabe, presume, às vezes erradamente, mas se o outro tipo também não lhe diz porque é que estão a tomar estas medidas, se não me informas, eu estou-te a dizer que és um bandido. Eu sei que não sou um bandido porque tenho uma coisa importante para dizer, mas se não te digo, acabo por calar, e ao calar acabo por consentir nessa imagem. Ou seja, eu diria que uma medida, se calhar, mas que lá está, e aqui vou também ser um bocadinho incisivo, só dizer uma coisa. Essa tal magistratura de influência convém a não ser só com os grupos do costume. Eu falo nomeadamente... Aliás, é fácil fazê-lo nos cinquentenários ou nos Tromp, não é? Difícil é chegar àquela malta que se manifestou contra a direção, não é? E chegar-lhes e dizer, mas porquê é que vocês estão a manifestar? Venham cá explicar qual é o vosso... Exatamente. Estás a falar em que altura? Estás a falar em que altura? Que manifestou-se contra a direção e que altura? Aquela manifestação grande que houve. Não, estou a falar genericamente, ou seja, em qualquer altura. A questão é que tu tens, ou seja,
Vamos ver. Não, porque se era contra esta direção, se contar para a antiga. É igual. Mas Acaba por ser igual. acaba por ser igual. Eu reparo uma coisa. Mas depois quando eu explicar já vais entender esta pergunta, porque é que eu fiz esta pergunta. A questão que eu ia partir, que eu ia dizer era esta, se tu tens a posição, repara, as próprias Assembleias Gerais, era isto que eu ia, e antes de sairmos deste tópico das Assembleias Gerais, eu acho que é importante dizer isto, as próximas Assembleias Gerais, as últimas já nascem condicionadas, ou seja, tu tens um limite de participação, portanto os sócios têm que se inscrever, só se podem inscrever 10, depois há votações à medida, que é uma coisa que eu acho incrível, mas há votações à medida que se está a discutir e, portanto, genericamente o que tu tens vindo a assistir dentro do seio do Sporting é um empobrecimento da liberdade de expressão. Ou seja, tu podes te expressar, e no Sporting, se há coisa que o Sportingista gosta de se fazer, é expressar. Repara-se o número de podcasts que existem e de fóruns de debate que nós temos fora daquilo que é oficial, porque oficialmente não existe nada. O Sporting parece-me a mim que é o único clube que tem uma televisão onde não existe debate sobre as questões do Sporting. Sobre as questões... Mas não é interessante esta direção ter direito ao contraditório. Não é interessante para eles. Mas dava audiências. Se tu tivesses, por exemplo, um fórum, uns que vão dar uma opinião, outros de outros. Existe este clube. É a democracia é isso. É não poderes... A Sporting TV, mas não, fala primeiro Zé, que depois eu explico tudo, que eu também quero dar a minha opinião sobre isso. Não, eu só queria acrescentar aquilo que o Pedro estava a dizer da magistratura de influência, que é, obviamente, que é muito fácil eu fazer magistratura de influência com as pessoas que acreditam exatamente no mesmo que eu acredito e que veem o mundo exatamente como eu vejo. Claro que se torna um bocadinho mais difícil, não é? Até porque, repara uma coisa, qual é o problema de hoje em dia que nós temos todos no Sporting? É que o meu Sporting é muito bom, o teu é uma valente merda. Portanto, o teu nem sequer é Sporting. Ok? O teu é uma coisa. Tu tens uns milhões a jogar o seu Championship Manager cada um. Exatamente. Não, e é grave. Deixa-me só terminar, Rui. A seguir entras tu. É só para dizer isto, é só para terminar. E isto é grave porquê? Porque qualquer discussão baseada nisto não tem como denominador comum o Sporting. O Sporting deixou de ser um denominador comum nestas controvérsias. Porquê? Porque o meu Sporting não é o teu Sporting. E, portanto, eu nem sequer te considero como sendo do Sporting. Tu és uma coisa rara e abstrata que não é sportinguista. Ora, se eu não te considero sportinguista, percebes? Então temos um problema, porque não temos uma base comum. E aí, eu vou buscar uma coisa, que acho que foi uma coisa que tu disseste, Rui, no início, que eu concordo plenamente contigo, que é a história de estamos a sofrer o facto de há 40 anos, em 40 anos termos 2 títulos. Quer dizer, temos que procurar coisas... Não falava nada. Exatamente, temos que procurar coisas para nos entretermos, porque não podemos falar de títulos, nem de vitórias, nem de sermos campeão. Portanto, se nós não podemos ir buscar o orgulho aí, pronto, temos que ir buscar o orgulho no facto de sermos diferentes, de termos uma academia, de... Podemos ter ambos. Podemos é lutar por ambos. Claro. Não temos é que dar uma coisa para ter outra. Atenção. Mas aquilo que eu te queria dizer é, pegando nas AGs, que acho que houve aqui coisas que não foram ditas. Eu acho que, em primeiro lugar, as AGs hoje em dia, aquela história das pessoas chamarem nomes e tudo mais e terem uma reação mais arisca, parece que por vezes nós estamos a pôr isto pelo ponto em que foram as pessoas que foram para lá gritar sem acontecer nada. Ou seja, aquilo que o Zé disse, aquilo que o Pedro disse, aquilo que vocês disseram faz todo o sentido, mas temos que fazer aqui uma análise que é esta. Em primeiro lugar, quem é que disse que as pessoas vão falar para uma AG e isso acontece o quê? Qual é a atenção que lhes dão? Zero. Certo. Desde quando é que numa AG qualquer coisa começa a ser votada antes de ser debatida? Mas isso que eu estou a Como dizer. É que isso é possível? Logo, entre tudo o que se passou e é exatamente isso, a falta de democracia que só interessa a opinião de alguns, por isso é que as outras pessoas, quando lá vão, tentam, algumas já por... E concordo com aquilo que o Pedro disse, atenção, existem outras formas de pôr os problemas. Estou super de acordo. Agora, também entendo quem às vezes acha que lá com o sangue a ferver e dizer, mas eu ando aqui há não sei quanto tempo e isto agora já ninguém quer saber. A palavra do sócio já não vale nada, até que ninguém faz nada. É porque as coisas acontecem, continua-se a dar trambolhões nos estatutos e nada acontece.
nada acontece. E os sócios acham que quem for de outra opinião, depois pronto, mas aí já há quem possa catalogar as pessoas de outras formas. Exatamente como o Zé estava a dizer, há muita gente que para muita gente não é sportinguista só por não ter a mesma opinião. Eu sei disso porque passei 3 anos a debater-me nisso no Facebook milhões de vezes. Agora, é exatamente por isso. Por aparecerem muita gente a querer dar a sua opinião e que todos os podcasts e todas as pessoas, aquele podcast que a gente pode fazer na rua, no café com o outro sportinguista, é tão importante como os outros, para mim, eu acho que isto ajuda a que os sportinguistas possam comunicar entre eles. Desde que, eu acho mais grave do que chegar a uma assembleia e começar aos gritos, tu chegares a uma rede social e começares a ofender as pessoas sem as saberes, sem as quereres ouvir. Sem as quereres ouvir. Mas é isso. E depois é que nós não temos as pessoas que estão neste momento na direção, pegando na história da Sporting TV, não querem nenhum tipo de que os sócios se vivam ao Sporting dentro da Sporting TV, porque não querem ter direito ao contraditório. E isso é o ato mais antidemocrático que eu conheço. Ou seja, está tudo com os bem delimitado para saber de onde podem ir até onde podem ir. E isso, esta falta de... Parece que não se sente o Sporting. E nós estamos em primeiro. Aliás, era a melhor das oportunidades para que qualquer dos atos que se possa dizer se pudesse ser facilmente anulado. Mas há aqui uma coisa que é, isso é para quem pensa que a parte esportiva não é influenciada, e a parte esportiva e a parte política são a mesma coisa. Não são. Uma é condicionada pela outra, uma vive à parte da outra e uma vive sob influência da outra. Não concordo. E acho que é isso. Não concordo. Não concordo. Concordo que são separados, ok? Não estou a dizer o contrário, isso eu concordo e concordo com a análise que tu fizeste. Depois aquilo que eu não concordo é com o encadeamento da coisa. E aliás, isso vê-se que, por exemplo, em nenhuma assembleia de nenhum clube foi pedida a cabeça do treinador, foi votada a cabeça desse treinador, foi votada a contratação do jogador A, B, C ou D, nunca foi. Ou seja, e apesar de não haver limitação nenhuma nos estatutos que digam que tu não podes apresentar numa Assembleia Geral do clube, eu já sei que alguns vão dizer, mas isso é coisas da SAD e a SAD e tal e não sei quantos. Então eu lembro a esses meninos só uma coisa, o clube tem 60% do capital da SAD e, portanto, o maior acionista da SAD é o clube. E aquilo que for decidido numa Assembleia Geral do clube, a SAD tem que fazer. Tem é que ser debatido. E tem que ser votado. Pronto. Portanto, voltando ao meu raciocínio. Não há... Diz lá, Rui, não percebi, desculpa. Quanto é possível. Pronto. Portanto, a questão inicial, e para mim complicada, é que nós sempre debatemos a questão política, orçamentos, ações políticas das direções e por aí fora, mas nunca, e bem do meu ponto de vista, nunca entramos na ação desportiva, porque o dia que um clube for gerido por uma Assembleia Geral de Sócios, desportivamente, temos o burro nas couves. Okay? Mas tu sabes que posiciona, por isso que eu disse. Tu estás em primeiro, o Gil agora... está a dizer... que não podes ter assembleias de semana a semana a apontar se gostamos do treinador porque o gajo meteu a asneira na última substituição. Olha, a moção para ver se mantemos treinador ou não esta semana. Quem vota a favor, vá-se no ar. Estou a dar uma de Marta Soares agora. Aliás, nós com esta história das destituições caímos no ridículo, já não somos um cemitério de treinadores, nós qualquer dia somos um cemitério de presidentes. Sim, e agora também deixa-me dizer, o que também a nível de... Alguns clubes tiveram treinadores dos outros. Exatamente. É assim, o que vou falar uma coisa, o que também a nível de clube, também a nível de instituição, digamos, vendo uma perspectiva mais à distância, também não tem interesse nenhum, porque não tens continuidade de políticas, nem nunca has de perceber se cada presidente durar lá 2 anos, nunca sabes se estava a fazer alguma coisa de jeito ou não, se calhar até todos estavam a fazer, só que 2 anos não dá para fazer nada. Pronto. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que também vocês estão a tocar e é engraçado, que é essas divisões de opiniões
que tem a ver com o facto do Sporting ganhar pouco, e também não, enfim, não há essa estabilidade digamos, na massa associativa para se chegar a consensos. Isso é mais importante do que tudo. Epá, é que nós, enquanto sportinguistas, quando nos encontramos no clube, nós não somos propriamente, ou não nos comportamos propriamente como indivíduos que gostem muito do pensamento único. Ou seja, que enquanto a gente vê num Benfica, por exemplo, num Futebol Clube Porto, o chefe diz que é assim, que é isto aqui é branco. E a malta toda, não, é este o discurso, e mete tudo por ali, encarreira tudo. Ou pelo menos, não sei se vão para casa, ou só num sítio qualquer que acham que aquilo era preto, mas o chefe disse que era branco, e portanto é para dizer que é assim. Epá, nós no Sporting, se há uma coisa que isto aqui é amarelo, a malta não é nada amarelo, isso aí é castanho. O que é que você está a dizer que isso é amarelo? Ou seja, há sempre aqui várias correntes, e há aqui algumas digamos, não é bipolar, mas ou seja, é um sistema dual, quer dizer, tem sempre grande parte que consegue ver as coisas de uma forma e outros de outra. Mas isso não é necessariamente mau. Isso até é bom, porque é uma riqueza e isto não é conversa fiada. Tu teres duas opiniões diferentes ou duas formas de encarar um problema, não significa que as duas estejam erradas. As duas poderão estar certas consoante a perspectiva. Ou seja, eu acho que nós desperdiçamos muito potencial ao tentarmos degladiar-nos e ver se alguém ganha no meio disto tudo. Isto é quase como, imaginem, só uma competição um bocado esquizofrénica. Imaginem, entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Qual das minhas mãos é melhor? Esta é mais forte. Tu não vales nada porque eu sou destro. Então vou cortar a mão esquerda. Epá, ninguém faz isto. A mão esquerda, se não tem força, e não quero agora estar armado em calafate com a história do dedo, não é isso. Mas quer dizer, de alguma forma todos nós temos aqui funções que podemos aproveitar. Ou seja, se temos uma mão motriz, a outra pode amparar. Também é importante. Ou seja, ninguém lá por ser destro não corta, não faz uma amputação do outro braço, não é? Eu não conheço. Mas no Sporting quase que se tenta fazer isto. Quase que se tenta. Tem que se mandar os croquetes todos fora. Não, tem que se mandar os gajos das claques todos fora. Tem que se mandar os gajos do Bruno todos fora. Tem que se mandar os gajos do não sei quantos todos fora. Epá, é estúpido. É estúpido. Epá, a não ser que, como tu dizias, e então aí temos um problema grave, que se calhar o Gil tem um bocadinho de razão aqui, que é, toda a gente tem o meu Sporting, você, como não tem uma opinião igualzinha a mim, você é de outro clã, grupo qualquer que não tem nada a ver, você tem que ser eliminado daqui, tem que ser expurgado. E isto é um bocado parvo. É parvo, não tem outra forma. Só aqui para dar uma chega. Mas isto só acontece porque eu penso no meu Sporting, como tu estavas a dizer, mas não fui falar sequer com o colega do lado ou com o amigo do lado. Olha lá, qual é a tua opinião sobre isto? Tens uma opinião diferente da minha. Porquê que diz isso? Porque assim assado. Por acaso não tinha pensado nesse aspecto, tens razão. Olha, tinha chegado a outra conclusão porque pensei assim assado. Então, por isso que a minha página era o meu Sporting. Pronto, mas repara, o que tu tens é uma falta, e é por isso que há tantos blogs e tantas coisas, tu tens uma falta enorme de trabalho e das pessoas se conhecerem umas às outras. E uma coisa que, por exemplo, o Rui e te falou nas várias intervenções e na página que tinha era, o Rui sempre disse aqui, bem ou mal, ele tinha contatado com uma data de gente que ele nem sabia que existiam aquelas opiniões e que ele dizia assim, e eu lembro de ver-te nos teus lados e dizer, eu bem ou mal eu vou aprendendo com uma data de gente. São coisas que eu jamais pensaria fazer. Mas estas visões existem. E realmente, as pessoas não são necessariamente más por ter uma opinião diferente. Mas, pronto, eu se calhar não concordo, mas pode ser defensável. Posso não concordar, mas até posso compreender. Ou seja, tu tens, falta-te aqui sobretudo, e isto no Sporting, só mesmo para acabar aqui, para não ser chato, tens uma enorme falta de organização clubística e associativa. O modelo que a gente tem de se organizar, de falar, de discutir os temas, não existe. Portanto, por isso é que a gente vai para as Assembleias Gerais fazer aquela pacheirada, que não tem outro nome. Porque não falaste antes. Tu não vais para as Assembleias
e tu não falaste porque é que o gajo do sócio ao teu lado pensa de forma diferente. Porque se tivessem falado, nem que fosse 5 minutos antes no café, antes de chegar à Assembleia, não, olha, vou fazer isto porque não gosto disto, ou porque sei isto e isto. E o gajo, não, peraí, mas eu pensava ao contrário porque eu sei que isto e isto. E se os dois gajos fizessem logo ali, ok, então mas o que é verdade? Então, se calhar concordamos aqui a meio caminho um e outro. Ou seja, falta de trabalho de associação, falta de trabalho das pessoas discutirem umas com as outras. Se calhar em pequenos núcleos, para depois passaram a outro tamanho e para depois chegar às Assembleias Gerais e já haver consensos. Estás a propor as delegadas, tu. É assim. Eu não sei se as delegadas resolvem, porque as delegadas tu estás a pessoalizar num chefe de tribo, num chefe de rebanho, no famoso cacique à política. Agora, eu não sei se não faria sentido, e aqui é uma chega, e atenção, não sou partidário disto, estou a tirar literalmente para o ar. Se não fazia sentido, e já que temos uma vertente quase parecemos um partido político com uma equipa de futebol, dada a desgraça e sempre as críticas e as várias correntes e as várias tendências que temos, se não fazia sentido, eu moro em Lisboa, sou da Distrital de Lisboa do Sporting. E primeiro falamos aqui um consenso aqui na Distrital e não sei o que mais. Até porque seria uma forma fácil, deixa-me só dizer só para dizer porque estou a dizer isto. Era uma forma fácil, quando o Presidente da Mesa quisesse falar com os gajos de Lisboa, então olha, rapaziada, o Presidente da Mesa precisa de falar convosco para trocar esclarecimentos com a malta de Lisboa. Dia X às tantas horas, no auditório X. Rapaziada de sócios de Leiria. Todos às tantas horas que o Presidente da Mesa vai promover esclarecimento. Mas pronto, o que tu tens sobretudo, e eu não quero dizer quais é que são os modelos, se é delegadas, se é distritais, se é o que for. O que eu estou a dizer é que tu tens uma enorme falta de organização para conseguir atender ao tipo de sócios e de pessoas que são do Sporting. Eu concordo contigo. Isso leva-nos a outra discussão que se calhar ficará para outro episódio, porque me parece um tema importantíssimo. Sim, parece-me um tema importantíssimo, que é a forma como o Sporting se coloca no território nacional. Eu acho que isso acho que pode ser um dos assuntos que nós podemos abordar noutro mais tarde, porque como tu dizes muito bem, dá pano para mangas. O que é que eu acho disso? Eu acho que o Sporting tem uma incapacidade, ou seja, tu tens um aumento inversamente proporcional da necessidade. Quanto maior é a necessidade de dar opinião, menor é a capacidade dos outros a ouvirem-na. E quando aqui digo os outros, digo não só os outros sócios, como a direção. Ou seja, repara, isto está de tal forma tão polarizado que tu neste momento não podes dizer assim, eu sou, agora vou utilizar um disparate. Portanto, eu sou varandista, mas até concordo com a questão que tal pessoa que é da oposição fez ali. É bom, já sou brunista, já sou o rei que me parta, já não sou do Sporting. Portanto, isto hoje está mal. Isto hoje está mal. É isso. Isto hoje está mal para ser moderado. Isto hoje está mal para tentar fazer uma coisa que os americanos também, isto deve ser das influências das eleições nos Estados Unidos, o que eles chamam muito, ou que falam muito, across the aisle, ou seja, passar para o lado de lá e tentar chegar ao lado de lá, de forma a que haja uma coesão política nas propostas que se fazem, ok? De facto, nós aqui não temos isso. Não temos capacidade de chegar ao lado de lá e de dizer assim, um gajo que é croquete. Se é croquete é mau, não tem sequer direito a ter opinião. Um gajo que é do brunista, para um croquete, mais vale que morra. Só está cá... Mas ainda não repararam que o Bruno é croquete. O Bruno é croquete? Como assim? Isso é uma notícia em primeira mão? Tchananã. O estereotipo da própria pessoa é isso que as pessoas chamam dos croquetes, entre aspas. O Bruno tem todos esses estereotipos, não é? O Bruno não pertence ao lado da escobalha. Então, aliás, esta analogia, nós estamos a brincar com isto, mas se nós formos a ver bem, se calhar havia gajos que começavam a pensar, isso se calhar é verdade. Não, e sabes porque que eu acho que muitas das vezes, ou seja, no fundo, eu não acho que o Sporting seja um clube que tenha
que seja não democrático. Ok? Vamos começar assim. Acho que temos estado a assistir a uma degradação da nossa democracia interna. Isso acho. Aliás, a história das AGs, como nós já falámos aqui, ainda não falámos sequer na questão da necessidade de pôr os votos, de identificar os votos. E cuidado, eu não estou... Atenção, eu digo isto pelo simples princípio de haver um código num voto. Não quer saber para que é que aquilo serve. O facto de alguém ter tido uma ideia de colocar um código num voto que é ou sequencial, mas que é diferente de sócio para sócio, levanta-me imediatamente um problema. Ok? Pronto. E eu, desculpem, mas eu, relativamente a questões de democracia, sou demasiado desconfiado. Ok? Pronto. Aí sou, demasiado desconfiado. Pronto. Nada, vais para a equipa do Trump para contar os votos, aquilo não tem códigos. Não, mas... eu estou a tirei a brincar, mas é verdade. Essas coisas... A questão é um bocadinho essa. A questão é que eu não posso acreditar que alguém, como um presidente da Assembleia Geral, o maior representante do Sporting e dos sócios do Sporting, não consiga explicar para que é que servem aqueles códigos. Repara, obviamente que pode haver uma explicação perfeitamente plausível e perfeitamente aceite. Mas ela tem que ser dada. Fazer de advogado do diabo. Portanto, posso fazer de advogado do diabo. E aqui, vindo pelo Dr. Rogério, podia dizer assim, olha, pá, já houve aí umas situações, a gente não quis deitar isso muito à frente, mas havia malta que tentava meter aí uns votos assim à secapa e não sei o que mais. Certo? Mas pronto, então... Tu podes dizer que é idiota ou não faz sentido este argumento. Não, mas tentava-te explicar, olha, amigo. Mas faz. Agora a questão é que... Os artistas que tentaram fazer aqui umas coisas. Diz lá, Rui, acho que não te apanhamos. Não, estava a dizer, o argumento era qualquer um que fosse válido era validado, desde que fosse explicado mesmo. Não, pronto. E a questão é essa mesmo. A questão é que, ou seja, eu até aceitaria o código do voto. Agora, ele tem que me explicar e tem que me dar garantias, ok? E quando falo de garantias, é garantias reais aos sócios, de que esses códigos não são utilizados para perceber, por exemplo, tendências de voto. Porque isso é possível fazer. Eu já não vou tão longe como alterar votações e mais não sei o quê. Mas dá muito jeito a quem está numa Assembleia Geral poder perceber que estes sócios que lá estão, e as Assembleias Gerais têm uma tendência a demorar muito tempo, portanto é fácil as pessoas que estão inscritas, porque nós temos que passar pela acreditação dos sócios, perceber qual é a tendência delas nos últimos 5, 6 atos. Gil, diz. Agora aqui, e essa questão dos códigos de barras nos votos, toca num ponto que termina um bocadinho a democracia no Sporting, que é a falta de confiança. Bem ou mal. Claro, mas se tu tens confiança, é pá, olha, a malta foi toda assim, eu sou totalmente contra isto, mas olha, pá, foi tudo limpo, correu tudo bem, olha. Pá, eu é que dizer. Mais uma coisa do Godinho Lopes, né? mais uma prenda que ele nos deixou com a história do churrasquinho. Né? Continua. É isso. Eu queria voltar atrás para ir para a frente. Quando o Zé há pouco disse que a parte esportiva e a parte política não são condicionadas uma pela outra porque não podemos escolher treinadores, não era isso que eu queria dizer. Aquilo que eu queria dizer é que, para só finalizar isto, se Frederico Varandas fosse a eleições amanhã, se calhar ganharia. É isto. Rui, mas eu acho que isso neste momento... Primeiro, e é porque as pessoas não fazem essa avaliação. A prova de que a parte esportiva e a parte política condicionam-se uma à outra é exatamente isso. Porquê? Porque se não se condicionassem, Frederico Varandas podia agora ser campeão nestes próximos 2 anos, que nunca ia ser reeleito. E aliás, nem por exemplo o Chico Vieira ou o Pinto da Costa tinham feito mais mandatos. Percebem? Portanto, é só isto. Rui, mas essa questão é aquilo que nós já dissemos relativamente, por exemplo, já muitas vezes nós falamos, né? Esta é a primeira vez que estamos a falar para público, mas entre nós já falámos mais vezes e, portanto, já estamos fartos de dizer que essa é uma das questões que nós sabemos que se, por exemplo, o Bruno Carvalho tivesse ganho no campeonato de 15-16, se calhar a história do Sporting não seria esta, seria outra, não é? Portanto, isso é que valeu tudo naquele ano. Mas repara, exatamente, mas o Varandas, se for campeão este ano,
coisa que eu não acredito que seja, mas espero bem que seja, não é? Eu espero que sim, porque eu neste momento estou muito contente pelo Sporting e pela forma como o Sporting está-se a comportar no campeonato. Muito contente mesmo. Posso discordar da forma como os negócios que montaram esta equipa foram feitos, mas isso é outro tema, ok? Pronto, mas estou muito contente, fico muito feliz todas as vezes que o Sporting ganha, quero que o Sporting seja campeão e quero e serei o primeiro a dar um abraço ao Varandas e agora de repente, sou o primeiro a dar um abraço ao Varandas, pensar que tinha desmaiado. Sou o primeiro a dar um abraço ao Varandas se formos campeões. E o Pedro e o Rui fazia, pumba, e aqui descaiu para lá. Pronto. Olha, aconteceu outra vez. Está nervoso. Agora foi de propósito. E, portanto, agora, o que eu não posso aceitar é que os doutores que passam no nosso clube não consigam aceitar a diferença dos outros. Isso eu não consigo aceitar. E que seja tão difícil ser oposição. Repare, eu dou-vos o exemplo do Nuno Sousa. Aquilo que foi dito pelo Nuno Sousa a apresentar-se como candidato às eleições. E o mais engraçado é que as mesmas pessoas que criticam o Nuno ser candidato às eleições, que disse isso quando disse, são as mesmas que criticam o Benedito de estar calado tanto tempo. Então aí faz sentido. Ou seja, nós queremos uma oposição. Eu quero alguém que tenha capacidade, neste ambiente em que nós vivermos, de dizer aquilo que eu penso. Agora, vamos ver uma coisa. E que me represente de alguma forma. Pronto, agora põe-se a questão, será que o Nuno me representa? São outros 500, ainda não é a altura para vermos isso. Outro problema que o Sporting tem, e o Pedro há bocado falou nele, e não é só a nível daquilo que ele disse, é a organização dos meios. Repara, nós somos uns amadores do caraças, montamos como é que se diz, uma manifestação, fazemos uma quantidade de coisas, mas isto é tudo muito deslaçado, não há organização, a malta que poderia agregar não aparece, tem medo de aparecer, portanto, são estas questões, sim, Rui, podes, entra. Isto tudo. Não, eu ia dizer, o que eu ia dizer genericamente era, não me parece... somos muito de ladrar em privado e depois publicamente ladramos pouco e às vezes calamos-nos. Pronto, e isso eu acho que é mau. O que o Pedro dizia há bocado relativamente ao Benfica e ao Porto, que é toda a gente segue o chefe, em público toda a gente segue o chefe. Em privado, lá na casa, dentro de paredes, a falar para a mulher e para os filhos, a história é outra. Agora, nós temos uma grande necessidade de pôr em causa as coisas. Por exemplo, a história vou-vos dar um exemplo de uma coisa que eu acho que é perfeitamente disparatada, apesar de não ter muito a ver com o assunto que nós estamos a falar, não é? Mas a posição de alguns sportinguistas que tiveram nas rescisões. Eu não posso aplaudir uma rescisão. Não posso, enquanto sportinguista, eu não posso aplaudir uma rescisão. Que as pessoas estão a rescindir com o clube, não é com o presidente. Não é com o presidente. O presidente está mal, a gente tira-o. Mas eu não posso concordar com uma rescisão. Eu não posso dizer que os jogadores coitadinhos rescindiram. Mas coitadinhos. Mas coitadinhos porquê? E portanto, quando não há este entendimento e quando nós temos esta forma de pensar que é esquisita, ok? Que é esquisita, depois ela vai entroncar nesta falta que nós temos de capacidade, muitas vezes, de entender o outro e de muitas vezes perceber a posição em que ele está e perceber que às vezes há coisas que, ou seja, há uma expressão que eu gosto muito que é vamos acordar em discordar. Isso no Sporting não acontece. Okay? Não existe nem há mais o que nos une do que aquilo que nos separa, nem vamos acordar em discordar. E depois vamos no final, porque isto é assim, todos nós temos as nossas ideias, temos as nossas formas de pensar, mas no final todos temos que acabar na relota a beber cervejas como os outros, uns com os outros. Pois, mas isso tudo se diz. Comprar títulos. Pois, mas isso está mais escasso. Mas isso está tudo ligado, é que a malta não pensa em comemorar títulos. Pois, Para só uma coisa que tocaste aí na questão das rescisões.
a malta, houve muita pessoa, isto não, exatamente, houve malta que não quis tomar partido, ou seja, pôs-se de fora e disse assim, epá, é mau para o clube, mas por outro lado também percebo que um trabalhador possa rescindir com a sua entidade patronal, porque não se usou pela segurança, etc. O que eu estou a dizer aqui é o seguinte, houve muita malta do Sporting que se pôs a meio caminho. Eu não estou no meio disto. Yeah. Eu não sou parte envolvida. Não tomou Espera aí, posição. não tomou posição, mas espera aí, não é parte envolvida como? Então as pessoas não são do clube. Claro. Ou seja, a instituição não se... as pessoas do Sporting esquecem-se aqui um bocadinho que elas próprias são a instituição. Elas próprias são a instituição. E, ou seja, e mesmo que às vezes o interesse dos jogadores fosse legítimo ou tivesse até motivos atendíveis, chamemos assim, para rescindir, Não tinha. nós, não estou a dizer coisa, mas nós como sportinguistas somos parte interessada. Cada um individualmente devia dizer ao amigo, ok, Oi? mas você não me vai rescindir comigo. Olha o Rui. Alô? Não, Já voltou. estamos todos, tu é que isto. Você não vai rescindir comigo. Está a ouvir-me? Estou. Ou seja, os sportinguistas em certas coisas levam muito a peito o Sporting e noutras é que isto do Sporting tem nada a ver com eles. Há aldrabice dos futebols do Benfica, do Porto, andar a fazer aldrabice. Olha o clube que faça isso. Nós não temos que tomar posição. É alguém que trate. Yeah. E isto acontece muito. E eu acho que é falta de organização da própria associação, do próprio clube. As pessoas dizem-se envolvidas para aquilo que interessa, mas depois quando é também para ir um bocadinho mais além, ou se as pessoas assumirem que são do Sporting, que o Sporting não existe sem as pessoas. Epá, isso não tem nada a ver comigo. Isso é o clube, os jogadores, coisas. E acham que Espera aí, deixa-me só, Diz, que eu diz. há bocado não consegui falar e então... Foste já atropelado. dá muito tempo Força, tenho força. que ir atrás para responder atrás aquilo que era para dizer. Que é, primeiro, e já vou ter que agora resumir isto muito outra vez, que é, quando há pouco estávamos todos, estava o Pedro e o Zé estavam a falar sobre a história das opiniões de todos os sportinguistas e tudo mais, eu acho e que nós todos devemos ouvir muitos sportinguistas, e como o Pedro disse bem, eu no meu programa do Conversa Verde e Branco fiz esse exercício, que foi falar com muita gente e não foi, aliás, falei com muito, se calhar falei com menos gente daquelas que são de pensam igual a mim, falei com muita gente e com muitos pontos de vista e aprendi com muitos. Aliás, eu tenho feito isso porque eu tenho estado mesmo até na rua e quando o Sporting joga e tudo mais, eu dou-me com muita gente que não concorda com o meu ponto de vista ou que tem outro ponto de vista simplesmente, e eu tenho aprendido muito, quer saber se eu tenho razão naquilo que penso, quer saber se afinal pode haver outra hipótese, mas eu acho que há aqui uma coisa muito importante que ainda ninguém disse e que é importante, que é toda a gente tem direito à sua opinião, certamente, e isso, a democracia, que é o tema deste programa, é exatamente isso. Nós devemos respeitar a opinião de toda a gente, mas há aqui um filtro que temos que encontrar, que esse filtro ninguém encontrou. Ou ninguém o quis meter, que foi, em primeiro, aquilo que é factualmente melhor para o Sporting. Porque nós podemos ter aqui, e agora para linkar a este assunto, que é a história das rescisões, por exemplo, quem rescinde com o Sporting podem dizer o que quiserem, podem não gostar do presidente, podem querer mandar o presidente embora e não querer o presidente lá. Até aí, tudo bem, pensem o que quiserem. Agora, uma coisa é certa, nunca podem pôr-se do lado de quem rescindiu com o clube, de que eles dizem que amam. Porque, em primeiro lugar, se vier o símbolo, nenhum daqueles jogadores, mais alguma vez, pode ter o respeito de nenhum sportinguista. Ainda para mais, com tudo que nós vemos a assistir depois, sobre a razão, ou não, de terem rescindido. Portanto, eu acho que democracia sempre, mas que se a existir, que seja a sério. Porque uma falsa democracia ou uma não democracia, que eu acho que isso não é bem assim, mas acho que a democracia existe, mas é muito pouca, e dentro dessa ainda existe uma falsa democracia. Acho que a opinião dos sportinguistas deve ser ouvida, sem dúvida, de todos.
A forma como se ouve, isso são outras questões, e acho que até o Pedro e o Zé têm aqui muito material para poder falar sobre isso, mas há aqui uma questão muito importante que é, e de certeza que vocês até podem discordar, dizer, mas que tipo de filtro é esse que em que se mete o Sporting acima de tudo? Daquilo que pode ser factual, eu acho que existe mesmo uma coisa que é bom ou não é bom. Eu acho que existe esse poder de decisão, tipo, pessoas que rescindam com o clube não podem ser bem-vindas ao Sporting. Pessoas que prejudicam e que fazem uma gestão danosa não podem ser bem-vindas ao Sporting. Não quer dizer que sejam expulsas, atenção. Eu sou contra qualquer expulsão, já disse isso muitas vezes. Agora, pessoas que não querem que o Sporting seja um clube democrático, que não querem que no Sporting exista transparência das eleições a tudo, como já aqui o Zé e o Pedro falaram. Isso fazem mal ao clube, logo fazem mal aos sócios. E principalmente isto, o mais antidemocrático possível é o máximo representante dos sócios ser conivente ou ser o próprio mentor disto tudo. Nada pode ser mais hilariante e mais antidemocrático. Pois, é assim, uma coisa é verdade e aí vamos... E como outro, nós já não estamos num tempo em que um presidente da mesa possa ser um indivíduo que vai para o Sporting, que faz um part-time, chega ali uma horinha antes da Assembleia, então vamos lá ver o que é o ponto de ordem de trabalhos, dizem assim umas bacuradas, toma conta da Assembleia, então boa noite meus senhores, gostei muito, está aqui os resultados, até uma próxima e adeus. Aliás, porque o Sporting é um clube demasiadamente grande, e isso é bom, é muito bom, só que tem que ser bem gerido, e não bem gerido até a nível da associação, das pessoas. As pessoas têm que ser bem geridas, tem que ser, o sportinguista precisa desse relacionamento e estar a ter essa interação. E o presidente da mesa, a figura do presidente da mesa tem que ser, no caso do clube do Sporting, muito mais atuante. Eu não vou dizer que é quase um trabalho a tempo inteiro, mas um part-time a sério, porque tem uma diversidade, o Sporting e os sportinguistas têm uma vibração, estão sempre ali, qualquer coisa, vão escarafunchar um relatório de contas, mesmo que não tenha nada a ver com, não tenha nada de sumo, sai uma notícia, vão ver o que é que a notícia tem, se quem escreveu, se quem não escreveu. Existe esse apetite por notícias, por discutir, por isso tudo. Isso tem que ser encarado de frente. Se calhar os outros clubes não são tanto, os outros lugares está tudo bem, ganham, nem querem saber. Aqui mesmo quando se ganha, quer saber se ganhou, mas podíamos ter ganho mais, se podíamos ter ganho menos, se devíamos ter usado os calções brancos ou os calções pretos ou os calções verdes. Há sempre tudo. Aqui a malta, há sempre aquele famoso vídeo a gozar que se a malta ganhasse uma Liga dos Campeões e ainda haviam de embirrar que devíamos ter ganho por mais um golo e não ganhámos coisa, ou já devíamos ter ganho mais outra. A malta consegue sempre arranjar defeitos e conversa no meio disto tudo. E portanto, aqui a atuação e o relacionamento, se calhar é a terceira palavra, falámos de democracia, confiança, relacionamento. Das pessoas tem que ser gerido de forma mais efetiva, que é para a malta, e o Rui estava a dizer, não pode ser chegar ali à Assembleia e um gajo já não falou nada, já não sabe com quem é que vai, já só houve malta a dizer disparados da sua ideia, chega ali à Assembleia e está pronto a disparar para todo lado. Porque não tens relacionamento, não conheces o camarada ao lado. O que é este gajo é a favor da formação? Eu sou contra. É? Então pronto, já não falo consigo, não quero saber de você. As pessoas não falam, entram todas já, parece que se entra no faroeste, vai tudo já com a pistola pronto a sacar. E portanto, aqui é preciso, sobretudo, pensar, e isto é um programa mais de reflexão do que estar a fazer comentários do dia-a-dia, a situação em específico. A malta do Sporting, nós sportinguistas, temos que começar a pensar em relacionarmos, falarmos, custa muito ao início, mas temos que deixar de ser aquela conversa de tipos que não falam e não quer saber, você não me toca, eu estou bem aqui no meu cantinho. Parece que nós no Sporting parece daqueles restaurantes, estamos num restaurante grande, mas toda a gente está na sua mesa. Sossegadinha, começa assim. Está a ouvir os barulhos dos pratos e os talheres. Estão aqui agrupados, estão alguns grupos. Eu pedi cozida à portuguesa e aquele gajo ali come peixe, come dourado, e que vergonha. Eu não vou falar com o tipo.
E nem sequer pergunto se aquilo é bom. Deve ser mau. Ih, que vergonha. Pronto, e vivemos nisto. Pá, o que é estúpido é que somos todos do mesmo clube. E não, isto não é a conversa da amizade, nem da... Oh Pedro, mas isso é mesmo, desculpa interromper, isso é a mesma coisa de que estarmos a pôr em causa as assistências do estádio, de estarmos a dizer que o Ilhori é uma treta. Portanto, ou seja, nós não pensamos muitas vezes que... Yeah! Oh, Rui, mas não pode ser. Sabes que eu gosto eu entendo, eu também não gosto do Ilhori, percebes? Mas o Ilhori, a partir do momento em que é um ativo do Sporting, não posso ser eu a desvalorizá-lo, percebes? É a mesma coisa, Eu também não vou deixar aqui o Rui sozinho. Eu não sou grande fã de 3-4-3 e fico-me por aqui. É só para a piada. Não, mas é verdade. Mas é bom. Mas é isso. Não, mas ouve. Mas quando repara, só uma coisa. Os treinadores que o Varandas e o Viana arranjam, tipicamente acabam por ir para o modelo 3-4-3. Por exemplo, isto é só um parênteses. O Kaiser, o Silas e agora o Ruben. Epá, eu não sou fã, não gosto daquilo. Não gosto de ver aquela malta disposta assim em campo. Não gosto. Faz-me confusão. Faz-me espécie. Perdão. Pronto, porque eu acho que aquilo não resulta no campeonato português. Mas é a minha opinião. Agora, fazer disso um cavalo de batalha, tipo, ir para as redes sociais, estes gajos são uma vergonha, fizeram 3-4-3, mancharam o nome do Sporting, que começou no WM, no tempo do Peiroteu, jogava-se em 4-3-3 e estes gajos estão a jogar em 3-4-3. Traidores. Então, mas é exatamente isso. Se vocês vissem gestos do Giano a fazer assim com isto. Pronto. Sim, eu não gosto de 3-4-3. Ele estava a simular que escrevia. São os trolls das redes sociais. Não, mas repara. Mas isto do 3-4-3 é uma coisa visível. Mas havia a discussão, na época 13-14, dos calções verdes. E pretos. Estás a ver? E atenção, eu testava os calções verdes. Eu concordava que aquilo tem que ser preto. Mas repara uma coisa. Quer dizer, também não vem daí mal ao mundo. Nós temos um clube que tem uma abertura... Nós temos um clube que se dá ao trabalho de discutir o pormenor do calção. E que espera, não é só isso. É que não só se dá ao trabalho de discutir o pormenor do calção, como eu conheço pessoas que se deixaram de falar umas com as outras, claro, porque tinham posições opostas sobre calções. Entendam, não estamos a falar de nenhuma posição de não sei quê, que uns veem o clube. Não. Isto é merda, calções pretos. Ouçam, história do equipamento do amarelo. Para falar sério? Claro, lembram-se dos equipamentos. Sim, eu conheço gente que passou a não se falar porque uns achavam que os calções pretos é que era o tradicional e os calções verdes era para acabar. Eu conheço pessoas que com a história do equipamento amarelo, aquele alternativo que nós tivemos que era amarelo e verde, que diziam, mas esta merda é o quê? É o Paços de Ferreira? Isto é o quê, caralho? Não vou dar mais ver nenhum jogo da bola enquanto tivermos aquilo. Portanto, agora tu pensas assim, é fácil a um Sportingista... Já ouviste alguém dizer isso? Ouvi. É fácil aos Sportinguistas... É genial isto. É fácil aos Sportinguistas... desculpem lá o termo, mas é assim, cagarem para o Sporting. Por coisas tão simples como os calções são verdes em vez de pretos. Ou jogam em 3-4-3 em vez do 4-3-3. Ou é o Theo Gutierrez que está lá na frente e não devia estar. Ou puseram em campo o outro, o que custou 8 milhões, que agora não me lembro do nome. Foi tão criticado agora com a história do coisa já anda tudo caladinho. Do outro, como é que se chamava, porra? O que custou 8 milhões e meio, que trouxe o primo, o irmão. O Alan Ruiz. O Alan Ruiz. Cheguei, pá, nunca mais vou à bola enquanto esse gajo jogar. Portanto, as pessoas são capazes de abdicar do Sporting por questões tão triviais como calções, equipamento alternativo. Tens de fazer um programa sobre equipamentos. Podemos. Falar sobre... Podemos. Mas olha, falar sobre isso. Nos estatutos não está escrito o número de listas verde e brancas e já chegou a estar. E devia estar bem codificado. Também consigo ir por aí. Mas a questão, Pedro, está bem, mas tu não deixas de ser sportinguista porque de repente as cores ou seja, o Sporting tem 3 listas em vez de 4 ou de 5. Quer dizer, se é isso que importa, o que raio de importância é que nós estamos a dar ao clube? Por isso é que às vezes também
à democracia há mais nesse aspecto, Correto. percebem? Porque obviamente que uma democracia implica que nós tenhamos algum sentido de responsabilidade e que façamos Daí a o- nossa própria autocensura. Daí o tal filtro. Exatamente. Mas O por isso filtro é que. por aí. Mas sabes que não existem coisas factuais a esse ponto. Porque como nós estamos a dizer, ou seja, este exemplo que eu acabei de dizer, Esses listas ou os calções é estúpido. Claro. É isto. é isso. Porque é factual. É Amigo, mas são as discussões que nós fazemos. Estás a perceber? São as E não quer discussões que saber- nós fazemos. Que eu não eu vou dizer que é uma luta de estúpido. Bom, meus amigos, estamos com 1h05 de programa. Portanto, já Ok. passámos a nossa hora. Uma hora é curta. Não, Passa pronto. rápido, a malta Passa- põe-se aqui a falar e Passa zangas. rápido. Obrigado. 15 dias. Pá, não sei. Vamos se calhar durante esta semaninha pensar se para a semana continuamos com este tema ou se vale a pena abordar um tema novo. Ok? Portanto, mas isso é uma coisa que nós depois podemos decidir. Por programa no tema. Eu acho que depois muda-se o tema. Ok. Até sabes porquê? Porque nós vamos pegar neste tema quando falarmos sobre outros temas. Outros que estão temas, interligados. exatamente. Pronto, não vamos decidir nenhum tema já para a próxima emissão. Vamos decidir nós e depois anunciamos ao mundo. A quem nos está a ver, deixa os Era as cores calções. as cores dos calções. Epá, sim, eu acho que é um tema. Eu acho. Quando esse foi o tema no Sporting, eu estava feliz. Eu posso dizer. Ah. Eu posso só para. Deixa-me só ser mauzinho, mas cuidado, imagina que decidiam assim, alguém decidia que os equipamentos do Sporting eram cor-de-rosa. E agora? Houve democracia ou não? Ou malta, isso já era uma coisa demasiado extrema. Show Pedro a trazer uma pontinha de homofobia aqui. Só Estou a ser uma mauzinho. pontinha. Estou a ser mauzinho. Seja vermelho, Ah, é assim. Atenção, Gil, que eu sou um gajo velho. Eu Sim, estou sim, traumatizado. sim. Eu já sou de 1980. desde que não seja vermelho ou azul. Pois. Pessoal, deixem-me só A dizer uma gente coisa. já teve o símbolo da TMN, o patrocínio em azul, que também ninguém teve cuidado na altura. Deixem-me só dizer uma coisa para fechar. Pessoal, sigam-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Obviamente sigam também e subscrevam o nosso canal do YouTube. Espero que tenham gostado. É isto que vão apanhar. 3 estarolas a discutir coisas. Não somos, como já vos disse no início, portanto, queremos trazer as nossas conversas que são feitas em privado para aqui para a esfera pública, com uma diferença é que se calhar em privado dizemos um bocadinho mais de palavrões e atropelamos-nos mais uns aos outros a falar. Portanto, mas para a próxima pode ser que já tenhamos o patrocínio de uma cerveja qualquer e esteja cada um com a sua Imperial. Leitão do Geada. O patrocínio é Leitão do Geada. É verdade. Festa de anos, É verdade. festa de anos Para quem do sabe Gel. as conversas e porque há muita malta que conhece a história dos leitões, isto é uma privada para uma data de privada. gente. Bom, pessoal, resta-vos agradecer, ok? Vamos parar por aqui. Um grande abraço aos dois e estamos de volta daqui a 15 dias, ok? Um abraço, Pessoal. pessoal.